Cara, achei super positivo, já visto que grandes empresários da área de Guaratiba são a favores. A gente teve uma única pessoa que até se postou contra, mas ela mostrou os pontos que ela queria negativa enfatizar. E foi relacionado, foi resolvido para ela, foi resumido que será resolvido. Então temos tudo a favor. O empresário que está aí montando e apresentando todo o projeto do autódromo está hoje presente. A gente já visto que ele falou da administração que eles têm pelo Rock in Rio, a grandeza que eles tocam, não estão para brincadeira, eles querem o autódromo. A gente só está precisando agora passar todas as pautas públicas, que é a normatização de documentação, e então logo tocar o autódromo. Não é à toa, falei lá dentro, falei assim, não tô aqui à toa não, tô aqui porque eu acredito e eu tenho certeza que vai acontecer. E aí o que eu fico é o meu recado aí. Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Beto Garage. Esse de hoje é um pouquinho diferente, é um tema que está muito confuso atualmente aqui no Rio e eu não sei como está chegando a informação para outros lugares do Brasil, né, outros estados, mas a situação é caótica, né? Estamos 12 anos já sem o autódromo. E todo mundo sabe, enfim, o Rio de Janeiro não tem nenhuma outra opção para automobilismo, né, a não ser a arrancada que tem ali a RJ Race, mas não atende circuito, não atende várias outras modalidades. Então nós vemos o período de abandono total, desde 2012. Essa semana teve audiência pública e eu estive presente, esse é o motivo do vídeo. Eu anotei muita coisa, eu fiz alguns vídeos de algumas falas de algumas pessoas específicas que eu queria mostrar para vocês. Essas falas, como foram gravadas a uma certa distância, pegando áudio de caixa de som, então o áudio não ficou mil maravilhas, dá para ouvir, botem um fone de ouvido para vocês conseguirem ouvir o que eles falam. Eu tentei legendar, mas também não consegui, não funcionou. Então, quem quiser assistir vai ter que se esforçar um pouquinho para entender o que eles estão falando. Eu vou tentar fazer um apanhado, tá, junto de vocês do que mais ou menos assim eles falaram, para vocês entenderem a importância de cada fala, a importância do projeto e os impactos positivos e os impactos negativos. E tem, tá? Tem bastante. Bom, primeiro tópico. O projeto é um projeto da prefeitura. A prefeitura foi lá, apresentou o projeto pra gente. Bonito, bem bacana o projeto. Vou tentar botar alguma imagenzinha aqui de como vai ser o layout. O novo autódromo, ele vai ficar lá em Guaratiba. Não é muito distante, passando o túnel ali, aquele túnel da Grota Funda, deve ser poucos quilômetros depois, do lado esquerdo. É uma área que hoje não tem nada, não tem nenhuma infraestrutura de hotel, não tem nenhuma infraestrutura de saneamento básico, não tem nada pelo que eles falaram. E um agravante, que esse eu acho que é para se preocupar, o terreno todo está abaixo do nível do mar. E foi falado por diversas vezes que esse terreno, não só esse terreno, a região toda sofre com alagamentos durante chuvas, durante períodos de tempestade. Lá é uma região conhecida por calor extremos, queimadas extremas, vira e mexe as matas ao redor, aquela área pegam fogo sozinho, se incendeiam, né? E lá tem máximas de temperatura registrando 61 graus, um negócio assim meio absurdo. Sensação térmica, né? Não temperatura real medida. Então, são pontos assim a serem levados em consideração. Não tem rede hoteleira, não tem, enfim, restaurantes, uma infraestrutura básica. Mas tudo isso foi dito que seria buscado, né, junto com as empresas. Lá, durante a audiência, tinham empresas representantes, né, da região de Guaratiba, empresários de alimentício, empresários de rede hoteleira, pessoas interessadas e apoiando o projeto do autódromo. Isso é um ponto bem legal. O autódromo em si.
eles vão fazer uma réplica do que era o nosso autódromo de Jacarepaguá. Vai ser o mesmo circuito, do mesmo jeito. Pelo que eu entendi, eles não pretendem alterar nada do projeto original. Acredito eu que por facilidade, por custo e também para tentar manter um pouquinho da história, né? Todo mundo sempre falou muito bem do nosso circuito, vários pilotos nacionais e internacionais sempre falaram que o nosso circuito era muito desafiador, por ele ter o lado norte mais travadinho, o lado sul um circuito mais de alta, então era um circuito legal de andar, difícil de fazer um carro bom para os dois trechos, né? Os dois miolos muito diferentes, e tinham duas grandes retas. Então, com certeza é um circuito bem legal. E eles vão repetir com as mesmas metragens, com a mesma quantidade de curva, vai ser tudo igual. E isso eu gostei bastante. Como vai ser a construção? Isso é um tema que cada um fala de uma coisa e eu vou tentar esclarecer para vocês de maneira rápida. Hoje, o Rock in Rio acontece onde era o autódromo, né? Ele está localizado lá onde era o Parque Olímpico. O Parque Olímpico vai virar um bairro. Então, para ele se tornar um bairro, eles precisam da liberação daquele terreno. Então, vamos voltar lá atrás. O autódromo de Jacarepaguá, ele foi cedido, o terreno, há muitos anos atrás para ser construído um autódromo. Ou seja, ele tinha fins automobilísticos. Esse fim automobilístico, ele deveria ter sido respeitado pelo resto da vida dele. Conseguiram uma concessão, blá, 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 para que ele fosse usado para os Jogos Olímpicos. Foi um pedacinho para o Pan-Americano, né? O Maria Lenk, um pouquinho antes, e depois para os Jogos Olímpicos. E aí eles usaram para isso. Só que aquele legado olímpico tá lá esquecido, abandonado. Essa é a verdade. O máximo que tem lá é Rock in Rio, um show ou outro, e mesmo assim eles vão lá, dão uma adaptadinha só para usar o pedaço que vai usar para o show, e o resto tá lá apodrecendo. Essa é a verdade. E para se tornar um bairro, eles têm que tirar esse terreno do vínculo esportivo. Ou seja, esse terreno está dedicado a uso para práticas esportivas. E aí existe um outro documento que foi assinado antes, né, da derrubada do autódromo, onde se firmava uma obrigação de que esse autódromo seria construído, um novo autódromo, né, até 2028. E aí esse terreno estaria disponível para uso. Então vamos lá. O terreno que hoje acontece o Rock in Rio, em 2028 não vai mais poder ser usado. Ok? Aonde vai ser o Rock in Rio? Vai ser no novo autódromo. Quem vai construir o novo autódromo? A empresa do Rock in Rio. Vocês entenderam mais ou menos a lógica? A Rock World, o presidente da Rock World, o Ricardo Acto, ele estava presente, tá, lá na audiência pública, ele falou durante a audiência pública, falou bem rápido, ele não explicou nada, falou de viabilidade, falou algumas coisas assim bem simples, nada demais. E esclareceu por alto, assim, não foi nada claro, tá, pessoal? Não foi nada às claras, não foi, assim, transparente como eu tô falando para vocês, mas é isso. É uma parceria público-privada, né, uma iniciativa público-privada, aonde o projeto é público, o espaço é público, mas quem vai construir, quem vai gerenciar, será uma empresa privada. Ok? Vocês entenderam isso? Não sei como é que funciona isso, não sei se pode simplesmente entregar para os caras fazerem, se isso deveria ter uma licitação, se isso está certo, se isso está errado, não vou entrar nesse mérito, tá? Só vou dizer para vocês uma coisa, já está certo, vai ser assim. Agora, se vai ter que ter votação para a liberação desse terreno lá de Guaratiba, para início das obras, esses detalhes acredito que ainda vão acontecer. A audiência pública, diferente do que muitos pensaram, teve gente que chegou lá achando que ia ser votação, que os caras iam votar lá na hora e a gente iria acompanhar. Não foi isso. A audiência pública, eles apresentaram o projeto, tá? Um cara representando a Secretaria Municipal, né, a Prefeitura, ele fez uma apresentação belíssima, o cara saca muito, ele falou sobre itens e detalhes assim que eu não imaginava, tá? Sobre os maciços, sobre visualização, altura de prédio,
sabe, o cara fez uma apresentação incrível, de verdade. Eu gostaria de ter acesso àquela apresentação. Tem um biólogo lá, um ambientalista, os caras também dão a visão deles, porque aquela área ali seria de menor impacto. Eles deram exemplos assim, se fosse usado pela população, seriam 28 mil habitantes naquele terreno, e o que traria muitos problemas ambientais para a região. Sendo um autódromo, não traria grandes problemas ambientais. Então eles entenderam que o impacto de fazer um autódromo ali seria menor do que ter residências, entendeu? Então, a critério de meio ambiente, os caras meio que já passaram pano, sabe? Já deixaram claro ali que tá tranquilo, não vamos ter problemas com relação a isso. Eu acredito, minha opinião, todo mundo ali já estava alinhado de como seria, de como ia acontecer. Acredito eu que é mais uma amostra para o povo de como está sendo feito. Tem muita gente falando sobre a questão de estarmos em anos de eleição, e isso pode ser só mais uma propaganda política. Eu acreditava que era isso também. Agora eu já não acredito mais. Com todo esse desenho que eu passei para vocês, todo esse panorama, é porque realmente a Rock World, né, a empresa do Rock in Rio, precisa construir, né, ter um novo espaço para eventos, que eles não têm mais, eles não vão ter mais, né, a partir de 2028. Então, vamos para os vídeos e, de acordo com a necessidade, eu volto aqui e vou comentando com vocês. Um evento lá chamado Drift, 7 anos que não acontecia. E esse evento nós conseguimos, com mais os clubes que estão aqui presentes, carro, moto, todo mundo, em 30 dias eu consegui de 1 a 16 mil seguidores em 30 dias, a nossa rede social alcançou 5 milhões de contas em apenas 30 dias. Geramos 450 cestas básicas e politex na Baixada, nos lugares que foram indicados. Empregos foram 300 e poucos gerados. Então, se o meu pequeno movimento conseguiu fazer isso, eu fico imaginando o que um autódromo pode fazer para o Rio de Janeiro. Eu sei que se vocês trouxerem de volta, vai ser qualquer um, vai ser o melhor do Brasil. Obrigado a todos. Gostaria de dizer a todos que a vinda do autódromo não vem somente com o automobilismo, veio com educação, veio com disciplina, veio com emprego, oportunidade, estrutura, saneamento, veio tudo isso porque aqui o autódromo, haja visto que o empresário vendo essa possibilidade e essa certeza que nós temos no Rio de Janeiro, abrange muito mais coisas, não somente propriamente, muita gente pensa que é só acelerar, é só evento, é só show. É educação também ao automobilismo, é disciplina. Eu venho aqui só dizer agora nesse momento, muito obrigado por estar vendo essa oportunidade acontecer. Tenho certeza que esse autódromo vai sair, não vou acelerar esse autódromo. E a minha fala, presidente, fica aqui, para todos que estão vivendo esse momento, acreditem, eu estou aqui e eu tenho certeza que esse autódromo vai sair pelas pautas que eu vi. E vocês sabem. E quando eu venho, a coisa acontece. Então eu vou acelerar esse autódromo, hein, gente? Eu sou só uma vírgula desse local. Obrigado a todos. Nós que trabalhamos diretamente com o automobilismo temos plena ciência de quão impactante pode ser positivamente para a região. A Auto Performance ela fornece todo o material de corrida para as equipes, os pilotos, para a maioria das modalidades do automobilismo do Rio. Então, a gente consegue observar diretamente todo o impacto no turismo, quando temos corridas em outros estados, ou mesmo quando tem corridas em Campo Seco da nossa supermercado. Como utiliza o turismo, são dezenas de equipes, com dezenas de integrantes. Economicamente, a gente consegue observar como o mercado fica aquecido, por exemplo, a própria bancada ou então
categoria de circuito, então, com todas essas categorias, a gente consegue semanalmente ter uma agenda e o autódromo não ficar parado aguardando eventos grandes e eventos importantes. Não menos importantes que regionais, mas são significativamente menores. E não podemos deixar o automobilismo carioca morrer. Imagina se o Brasil não tivesse quadra de futebol para jogar bola sem o quadra de futebol. Então, isso é um autódromo, muito possivelmente o automobilismo vai morrer. A gente não pode fazer um autódromo, não precisa de um autódromo. Boa tarde. Solução para a nossa região, o presidente também, Zico também. É impensável a gente discutir uma realidade na nossa região que não seja um autódromo. A questão ambiental começou a criar no Guaratiba. Nós acompanhamos as dificuldades que a nossa região passa ao longo dos anos no crescimento desordenado. Então, é muito coerente a intenção de fazer o autódromo em nossa região. Quero aqui destacar, como os amigos disseram, é um terreno enorme que, se não tivesse esse movimento, automaticamente seria construído diversas casas, 35 mil moradores, e isso afetaria a nossa região. A questão do esgoto, que seria lançado aqui automaticamente voltando para esse sentido. E a questão da criminalidade também. Nós convivemos com isso em nossa região e automaticamente a gente iria mitigar mais um espaço do poder paralelo. E a questão ambiental, eu tenho certeza que será evidenciada nesse projeto. Lá nós contamos também com a questão da árvore, que fica justamente atrás do autódromo, a árvore da Serra da Lagoa Grande, e o Rio Cabo Sul. Esse Rio Cabo Sul se envolve também como nós sabemos. Então, quero frisar aqui que nós somos a favor desse movimento. A nossa região precisa do autódromo, justamente a questão também da economia. Estou aqui com todos os dados aqui. A gente tem essa possibilidade na nossa região. O autódromo, hoje em dia, de Interlagos, faturou, no ano de 2023, 448 milhões de dólares. E isso vai impactar nossa região diretamente na economia, das pousadas, dos restaurantes. E eu tenho certeza que nossa região vai avançar muito com esse autódromo. Peço o apoio de todos que nós conseguimos avançar com essa ideia maravilhosa. Abraço aí, bom dia para vocês. Eu sou jornalista há 47 anos e comecei minha carreira quando o autódromo de Jacarepaguá inaugurou. E eu vejo as pessoas falando do autódromo, pensando muito na competição, mas o autódromo é muito mais do que isso. Eu fui piloto do automobilismo, fui piloto do automobilismo e dei muita aula no curso de pilotagem desde evasiva, dos oficiais do BOP, dos policiais da Polícia Militar e também a aferição de táxis no autódromo de Jacarepaguá. Existem dezenas de outras atividades que podem usar o autódromo. Eu vi corrida de rua no autódromo de Jacarepaguá, aí alguém que saiu de lá, passou pelo autódromo. O autódromo é muito mais do que as pessoas imaginam. E no Rio de Janeiro nunca teve um autódromo com uma administração que conseguisse resultados, excelentes resultados, porque o autódromo teve uma época que ele estava para Rio tudo no início,
que eu sinto o autódromo de Curitiba, que cada vez que tinha uma virada ele estava melhor porque era administrado por iniciativa privada. E lembro que em São Paulo hoje tem 2 autódromos só para fazer eventos. 2 autódromos, um em Curitiba, um em Junto de Campinas, que são 2 autódromos só para eventos. Existem 2 autódromos homologados pela Federação Internacional do Automobilismo, tem um Iguaçu, Velocidade e Interlagos, e tem o 3º autódromo que já está começando o asfalto, que é o Recife Brotas. Por que São Paulo tem direito a ter tanto evento e o Rio de Janeiro não? Então a gente precisa do autódromo e a gente vai lutar por ele. Obrigado. E agradecer muito a presença de todos os amantes do automobilismo do Brasil, que é um sonho nosso de mais de 10 anos, que essa regra existe, né, no nosso município. E a gente fica muito triste, né, a cada tentativa que já aconteceu na cidade, e as coisas não conseguem ir para frente. Então, o movimento monopólio, a maioria sabia, é um movimento que reuniu todas as categorias, motos, carros, karts, todo mundo que de alguma maneira está ligado à gasolina, a gente tenta sempre concentrar os esforços. Então, poderia ficar falando até mais sobre os benefícios de um autódromo na cidade, do quanto que ele projeta financeiramente. E uma dos nossos grandes apelos é o limite. Eu tenho dúvida que um equipamento desse na nossa cidade consegue colocar tranquilamente em eventos nacionais e internacionais, pelo menos 4 vezes por ano, a cidade na mídia nacional. Eu tenho certeza que muitos daqui nunca teriam ouvido falar na cidade de Paul Ricard se não fosse a Fórmula 1. Então esse é um exemplo básico que nós sempre damos. Uma das saídas do nosso município, que é o turismo. Então, um equipamento como esse, uma rede hoteleira que está pronta para a Praça de Jogo, que foi muito bem usada aí pelas Olimpíadas. É isso. Gostaria de mais uma vez agradecer a iniciativa. O cara tem sido assim, uma pessoa que não deixa ninguém desanimar, está sempre levantando a bola, e eu gostaria também de agradecer ao senhor pelo seu empenho. Muito obrigado. Muitos vereadores desta casa estiveram presentes na inauguração do terminal atual e puderam ver as queimadas que acontecem devastando a fauna e flora local. Para encerrar, nós temos de liderança, eu gostaria de falar muito mais sobre as dificuldades da região, mas eu quero deixar aqui um pedido de socorro. Nós vamos também morrer por conta do calor e por conta das cheias. Não dá para que o Fronte 1 seja a morte do outro. Obrigado. Vamos falar agora no nosso. Mas eu gostaria de colocar alguns questionamentos, mas são importantes que fiquem claros, até para a apresentação do projeto, sendo bem explorado. O primeiro, quais são os custos estimados para a implantação do autódromo considerado no projeto do orçamento. Semana passada tivemos a operação do celular, e lá foi, por exemplo, ter descrito para a reforma do celular, o orçamento será B, e a expectativa de arrecadação da operação será D. Eu não fiz hoje em relação ao autódromo, isso é muito importante. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, o projeto de lei não define, não amarra nenhuma infraestrutura de mobilidade. Eu acho que é importante que você conhecer como a cidade, como os idealizadores do projeto, imagina se será esse deslocamento ao autódromo, se haverá alguma conexão de transporte de média ou alta capacidade, como isso se dará. A terceira pergunta é com relação à operação programa social. Nós temos 3 hoje são discutidos aqui na Câmara: a operação do celular, a operação do Arcolim e a operação
de Guaratiba do Autódromo. As 3 somadas estamos falando da transferência de 3 milhões de metros quadrados. Se a gente colocar um índice de equivalência de 30%, vamos cortar por 1/3, a gente vai estar falando de 1 milhão de metros quadrados a serem recebidos nas zonas receptoras, são basicamente Barra e Jacarepaguá. Isso no metro quadrado, de 18 milhões de vendas, como valor final, a gente está falando de 18 bilhões de valor geral de vendas. Isso é mais do que a Barra de Juca vende por ano em todo o seu mercado imobiliário. Então, na verdade, o que eu preocupo, eu acho que seria bom esclarecer hoje isso, o quanto é viável, do ponto de vista financeiro, essas 3 operações residenciais. De fato, a gente tem a compra de todo esse potencial construtivo nessa região, que é só consequente de venda. Porque senão pode acabar que vende um pouco de carro, e a gente não tem nem celular, nem autódromo, nem parque. E aí aquela pergunta, a gente já falou há 2 anos atrás, a operação de Ionico, também tem a ver com a zona recebedora. O quanto a operação de Ionico já foi transferido, vendido, realizado. Também até esse termômetro de uma operação em curso. E por fim, quando a gente fala de mobilidade, o projeto tem um ainda, ele disse que só poderia haver a transferência daquele potencial construtivo com a conclusão, pelo menos o avanço da Via Par, a organização de toda a Via Par. Eu gostaria de saber que demanda isso, quando nós teremos a Via Par concluída, a maior importância da mobilidade na região, se a gente vai apelar essa operação de planos sociais aqui a alguma obra de mobilidade que foi feita em Ionico. Bom, presidente, em relação a isso, seria importante obedecer essa questão da mobilidade ao longo de todo o trajeto. Um trabalho para acabar e do lado também a própria Guaratiba para receber esse fluxo de pessoas. E como foi dito aqui, até pela força do setor automobilístico, aparentemente o movimento será alto. Isso é importante esclarecer como isso será possível. Muito obrigado, presidente. Bom, presidente, sobre a colocação da senhora Grande, sobre como é que a gente vai compatibilizar, enfim, ela se colocou em oposição, mostrando que a imposição do autódromo seria literalmente negativa para a região do Guaratiba, é justamente o que nós pensamos justamente ao contrário. Eu abri nossa fala dizendo que sobre as contrapartidas ambientais e particularmente sobre a matriciada, PP e manutenção da FNP do Rio Cabo Sul, aqui como uma bacia de escoamento naquela região que é uma região frágil baixada. O equipamento autódromo, aliado aos instrumentos da política urbana, no plano diretor, como relatório de crises territoriais e a superfície do planejamento, que não era um parâmetro até 2023, passam a ser exigidos, e a própria aplicação de manutenção da APP para nós um elemento de conservação ambiental muito poderoso. É importante lembrar que a região dos extremos da cidade, das suas zonas marginais, que é o tipo marginal do ponto de vista geográfico, elas estão sujeitas à ocupação regular. Não há talvez nada mais complexo e difícil do ponto de vista ambiental do que a pressão da ocupação regular, que não passa por qualquer tipo de controle dos órgãos ambientais e urbanísticos. A escolha de colocação do equipamento urbano vis-à-vis que poderia ser feito em termos residencial multifamiliar vai ao encontro do direito ao meio ambiente ecologicamente integrado e evita, através de uma ocupação sustentável e regular, também a pressão por a ocupação irregular do solo urbano. Sobre o que me cabe responder das perguntas do vereador Pedro Duarte, depois das outras do colega Carvalho responder, eu vou tentar, aspas para a parte das comunidades são importantes que sejam esclarecidas, sem dúvida. A gente já tinha previsto as estações de mas talvez não sejam na avaliação dessa casa suficientes. A gente pode discutir outras contrapartidas específicas da comunidade, pedindo que isso também seja uma preocupação do presidente Caiado, sobre o cálculo do VGV. E aí a gente tem que, sobre o potencial construído nessas três operações, ele não chega a 3 milhões, a gente está falando de 500, cerca de 500
o índice de quadrança do Vasco ele chega a cerca de 80 e o Parque do Rio chega em torno de 900. Então, estamos falando de 1.500.000 somando os três. Esse VGV, por conta disso, vai diminuir e a gente, para calcular, e aí esse é o cálculo mais complexo a ser feito, que existe no pagar, ele não será bem preciso em qualquer ponto de vista que a gente possa levar, mas em geral esse título, esse direito de construir, ele vai girar entre 10% e 15% do metro quadrado lançado no destino. Então, se adotou 18 metros quadrados, 18 mil metros quadrados lançados na barra de como uma conta média, tá? Para que você faça o cálculo desse valor, você precisa andar no metro quadrado adequado, lançar na região de 18 mil e aplicar nele 12,5%. E aí, a negociação de particular, a qual a gente não se miscui. Sobre o processo planejador, a execução ela é uma partida vinculada, a execução da parte da sua conclusão, ela é uma execução vinculada no atendimento para o alcance. Então, hoje, a gente está dois processos, o de realização das edificações e o de parcelamento da terra. O de parcelamento da terra vai constar o termo de mobilização e ele deve ser concluído até o alcance. Então, nem os documentos foram aprovados ainda, porque ainda está em uma dúvida se vão passar por ele, ou se a gente vai aplicar a legislação anterior com base no pensamento do planejador. Isso é uma discussão ainda, mas, por modo, é assim que vai se operar essa contrapartida. Por fim, o potencial construtivo foi quase todo o sua integralidade construído para o lote turístico, que é a propriedade do proponente da operação. Então, não houve ali, ela não tem interação com as outras operações, entendo que é válido tinha essa preocupação quanto a operação tem dado por ele, quando a gente estava discutindo esse valor dessa saturação desse tipo, mas balancear isso vai ter um risco lá na frente, sim, esse valor circulasse no 15, 9, 8, e aí é um risco, provavelmente, de fato, privadamente assumido. Rapidamente, custo estimado de implantação do local cerca de 600 milhões de reais. Estou falando de estimado, o orçamento que a gente recebeu é um orçamento ainda de projeto, dentro do projeto conceitual, então nós vamos avaliar esse orçamento com mais detalhe, como isso já a implantação dele vincular a liberação de manutenção combustível à recepção desse cronograma. E aí, concorda com o pedido, concorda com o seu doutor. Em relação à conexão de transporte, tem razão, tem dois aspectos que a gente precisa levar em conta. O fortalecimento do BRT naquela região, seja por ocasião de eventos ou de convenções de frota, como a gente faz no próprio Coquinho, ou que a gente considerou isso no estudo que está sendo feito pelo INDES, que é a transformação do BRT em um possível BRT e a expansão naquela região está considerada como uma frota do transporte de mais capacidade. Claro que estou falando de algo de médio prazo, provavelmente depois até que o outro esteja concluído. Então, nós vamos ter que encarar aquela conexão como uma conexão específica em grandes eventos, como a gente tem feito em outras ocasiões, como aconteceu recentemente com a Marrom. Agradecer mais uma vez ao nosso presidente da Câmara, Ricardo, pelo incentivo e por estar lutando pela essa decisão sobre o autónomo. Eu falo aqui pelos motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, não só o Percursos, como aqui pela presença dos presidentes do CDM, da Federação de Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, e falo por todos os motociclistas que estão querendo também a construção do autónomo, porque não se fala em carro, e esse movimento do autónomo conseguiu fazer isso. Unir os anões de kart, de arrancada, de drift e os motociclistas, reunindo todos os anões apaixonados por esporte, como disse o campeão muito bem aqui, que põe um pouco de gasolina na veia, no mesmo objetivo, que é a reconstrução de um autónomo. Nosso autónomo foi destruído, nós temos uma social internacional da Federação Internacional dos Motociclistas, da Federação Internacional de Automobilismo, que era a FIA,
Então, hoje, devolver um aparelho internacional para o Estado do Rio de Janeiro não é só devolver a todos nós, alunos do motociclismo e do automobilismo, um instrumento como esse, mas também devolver à cidade do Rio de Janeiro o que ela sempre teve: o turismo, o esporte, um aparelho de âmbito internacional para que o Rio de Janeiro volte a estar em evidência em todo o cenário mundial. Então, mais uma vez, agradecer a todos e obrigado por mais um serviço para a nossa boa tarde. E poder sentir bem encaminhado esse projeto, é um desejo nosso, muito antigo e isso é uma realidade. Também cumprimentar aqui o Djalma, todos os esportistas aqui presentes, representando a mesa, uma honra vê-la aqui conosco, e com isso, cumprimento todos os movimentos do autódromo do Wagner, que estão aqui, no Campite, o diretor Conselheiro também presente. Queria cumprimentar todos os moradores do Guaratiba, todos aqui presentes, todos também representando o turismo, o Gerardo, da BH, presente, recordo a audiência pública em agosto de 2015, a sua presença na cidade natal, a sua fala. Muito obrigado, administrador, o gerente local do Guaratiba, o Fernando. Cumprimentar aqui o Ricardo da Volta do Pontos. O orgulho máximo de vocês que fazem o Rock in Rio, que leva o Brasil, agora no Rio de Janeiro ainda fora, mas tem Rock in Rio, inclusive agora em Portugal. Muito obrigado. E para todos que entendam que só o projeto para apresentar, será um autódromo, vereador Pedro Duarte, privado, que já se coloca uma empresa reconhecida mundialmente, já convidada aqui presente para dizer que realmente nós queremos um autódromo. Muito obrigado por aceitar esse desafio. Cumprimentar aqui também, apoiando o projeto, sempre presente no Sérgio Dias, também o presidente que fez tanto na nossa cidade. Desculpa não olhar muito, presidente, mas a gente tem que fazer esses cumprimentos. Eu queria até complementar mais, mas nós temos tempo, inclusive, lamentar quando nós temos uma grande liderança da nossa cidade, também o grande amigo, o vereador Sérgio Parelli, como todos, nossa comemoração, queremos recebê-los aqui. Queria até pedir a Vossa Excelência, desculpa quebrando o protocolo, mas eu tenho muito silêncio em respeito ao vereador Sérgio Parelli. Obrigado, presidente. Ao voto de Jacarepaguá, Nelson Ribeiro, Senna, Fittipaldi, entre outros ídolos que nós temos, que é o governador do Marcos Maquichieri, seu tio, e faleceu lá no Palmeiras, sempre um grande referência também para todos nós. Queria pedir ao presidente dessa sessão que pudesse localizar na área da audiência pública, então, onde tudo começou, o orgulho carioca, essa dúvida alguma, ter tido da Olímpicos. Mas nós temos aqui primeiro um compromisso de cidade, aqui o Djalma, que sempre registra isso, assinado pela União Federal, no caso do Governo Federal, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Automobilismo, compromisso que, caso houvesse as Olimpíadas na nossa cidade, o orgulho carioca que tem sido acontecido, que a obrigação de não autódromo, que não tem um compromisso foi assinado, que gera a gente dívida da nossa cidade. E nós vamos estar agora cumprindo, fazendo justo dessa dívida. Eu queria dizer que esse parlamento, através da frente parlamentar, que nós decidimos, na união, na época, que tinha sido escolhido o terreno de Teodoro, que nega todos os órgãos ambientais que poderiam ser feitos, mas teve um movimento da sociedade que gera todo o nosso respeito lá em Teodoro, que não tem acontecido, e houve até reforma judicial, uma existência governamental na época, para que pudesse não ocorrer em Teodoro. E lá atrás, e relembrar a nossa mesa aqui em 2015, eu já falava aqui no microfone que um desejo seria escolher uma área que a gente acreditasse que pudesse levar ao desenvolvimento da necessidade de falar de narrativa. E aqui, uma satisfação enorme de todos os senhores e senhoras aqui, desse resultado de 52, como foi dito pelo Campite, entidades, associações de automobilismo que assinaram o documento criado com o movimento pro autódromo e demonstrando o que significa a geração de desenvolvimento econômico, social, empregabilidade, turismo, como eu falei do Gerardo, a fala aqui do Botiatelli, quando a gente
fala de Guaratiba um exemplo do que o Monte-Capé é uma referência ambiental, ambientalmente falando, ali, na apresentação do Poder Executivo, quantas construções licenciadas, inclusive, no terreno que foi escolhido, poderiam estar acontecendo. O movimento, um projeto, até mesmo sendo aqui, uma imagem do autódromo para Araraquara, um autódromo do parque, com cuidado, foi apresentado pela secretaria, o secretário Arraes, o secretário do Exercício, Thiago, a responsabilidade da iniciativa privada que terá construir uma estação de RD em frente, cuidar das comunidades vizinhas, ali tem um problema muito sério de saneamento básico, que a prefeitura, inclusive, vem sempre buscando fazer os projetos para a maravilha de infraestrutura, que é muito importante considerar isso. Falar da possibilidade, entendi muito a fala do vereador Eliseu, muito a sua fala. Obviamente, qualquer equipamento que vai ser envolvido com a Zé Pereira, até os representantes do restaurante da localidade, em Pedra de Guaratiba, que também é uma representatividade turística, recebendo só para frequentar muito, acho que isso é fundamental, mas não tem uma capacidade enorme com a Rede Pereira, que foi construída pelo domingo, no Recreio, na Lara, e por isso você integra esse desenvolvimento. Domingo agora, tivemos a oportunidade de nós vereadores, inclusive muitas aprovações desse poder legislativo, de inaugurar a estação da RT manual, que é muito próximo, terminal, na verdade, em viaduto, etc. Estava aqui diversos vereadores. E a importância dessa escolha desse equipamento nesse local, sem dúvida alguma, vai trazer um desenvolvimento enorme. E isso aqui sempre foi uma discussão desse parlamento. Recentemente, queria citar aqui no vereador Zico, vereador Dr. Gilberto, e outros, foi aprovado nessa Câmara a construção de um parque em Uaíba, que é o Parque do Oeste, Parque Oeste, o nome, é um exemplo disso, que tem distribuição. E o autor daquela localidade vai gerar esse impacto de desenvolvimento enorme. A proximidade também, com a personalidade do autor, com uma base aérea Santa Cruz, na qual os próprios veículos de qualquer localidade que pode chegar para a base aérea, é importante citar isso. Temos lá no ponto de Araraquara, bem próximo também, pode ter outro tipo de operação para ajudar. Enfim, o local escolhido é um local que se adequa àquilo que a gente quer para não só desenvolver a cidade, como o Araraquara, inclusive o Araraquara, que fala, tem que estar aqui, o autódromo da Fórmula 1 em São Paulo, onde gerou 1 milhão e 600, gerou 246 milhões de impacto para São Paulo. Como você falou, o estudo da Universidade Federal de Minas, sobre a questão do carro, levou 170 milhões de reais de economia para a Minas. É importante ressaltar isso. Eu queria dizer, por exemplo, claro, que o autódromo, ele tem, ao longo do seu ano todo, não só a oportunidade do automobilismo, mas no próprio autódromo de Araraquara, nós tivemos show do Chu, levou milhares de turistas na nossa cidade, mas fez um campeonato que era um cara de Santa Cruz de Itapira, meu amigo aí, construído em conta própria, que quebrou o recorde de Monterrey, presidente Zico. Levou assim, em torno de 300 empregos diretos. Um evento desse que as pessoas precisam chamar a atenção. E queria dizer também, em relação a isso, que vários outros estados têm mais de um autódromo, significando a importância de se ter um autódromo em sua cidade. E queria também dizer, da mesma forma repetindo a nossa outra nessa fala, finalizando aqui, para não alongar muito, na outra nossa audiência, no 2015, eu estudei no Instagram, no Facebook, muitas pessoas críticas, me ligando, eleitores, falando assim, pô, a cidade precisa de hospital, a cidade precisa de investimento na saúde, na educação, claro, estamos fazendo isso muito. Acabamos de voltar, nos últimos 3 anos, quase 200 milhões de reais para fazer um centro de saúde bem feito. Os hospitais locais foram todos municipalizados pela prefeitura do Baixo, essa Câmara jogou recursos para tal também. Esse 3 anos foram 60 milhões de reais para esses hospitais. Claro que precisa, mas queria relembrar aqui, ficar registrado na área da casa, que a nossa Constituição de 88 diz, deputado Paulo, que a organização é obrigatória de toda a sua receita para se investir na educação da saúde. Então, quanto mais a cidade regada, mais investimento em saúde e educação vai ter. É muito importante dizer isso. E aqui os dados são claros o que significa ter um apoio para nossa cidade do turismo, como o secretário de Esporte falou, é o táxi, é o Rubem,
vários eventos nessa cidade, é a bandeira do Brasil que é vendida, é o orgulho de ser carioca, são os vários regiões da cidade toda. O impacto é muito, muito grande. É emprego direto do autódromo, da parte de empresa, enfim, é muitas coisas boas que você não possa ouvir. E para mim, é um orgulho máximo poder dar essa audiência pública. Então vamos buscar ao máximo possível dessa audiência e seriedade, rapidez, qualquer assunto, nós podemos aprovar o quanto antes esse projeto. E, obviamente, também, nós estamos muito pelo ar, o nosso processo de emenda pelo ar. As áreas públicas também tinham cuidado com a questão da mobilidade. Entendi a apresentação do secretário de exercício, Tiago, falando do pelo das vagas, que é o impacto que foi feito um decreto pelo prefeito e a Câmara Municipal, o seu plano diretor, buscou colocar esse decreto, criando avançando muito a região, que a gente tenha todo esse cuidado a ser feito. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, parabéns pela audiência, e gostei, inclusive, do responsável da iniciativa privada, o João Lunier, que está até agradecido pelo autódromo, e o Rio de Janeiro vai ter autódromo. Viva a cidade do Rio de Janeiro! Os principais pontos falados durante toda a audiência foi questões ambientais, que existem muitos pontos favoráveis e contra, então tem discussão ainda, tá, para que essa liberação ocorra. Questões de infraestruturas que não existem, então eles têm que pensar nas infraestruturas já existentes. Atualmente, o único ponto que eu vi que eles falaram de infraestrutura que já existe, que dá para ser usado, é o BRT, que passa o BRT na porta mesmo, e aí faria uma estação especial para o autódromo. Novas construções, ou seja, teria que fazer uma construção nova, e eles estavam preocupados com isso, de tudo ao redor precisa crescer, né? Tudo ao redor precisa se desenvolver para o autódromo funcionar. A liberação de uso do terreno, que eles não têm essa liberação ainda. O Djalma estava lá presente, ele também falou umas palavras, mas sinceramente não agregou em nada, assim, ele não pediu nada, não falou nada, não questionou nada, então eu esperava muito mais no presidente da FAERJ, sinceramente. O presidente de urbanismo falou claramente, ó, depois do túnel só tem mato, não tem nada de infraestrutura. Então, só para vocês terem uma noção, o presidente do urbanismo carioca falou isso. A maior preocupação o tempo todo, tá, pessoal, foi sobre geração de receita. Eles estavam preocupados do espaço do terreno do autódromo estar gerando receita. Se ele não for rentável, não faz sentido. Então eles estavam muito preocupados com isso. Porém, eles estavam muito equivocados, porque o tempo todo eles só falavam de cálculos, de números, olhando para a Fórmula 1 e moto velocidade. Eles só estão falando de eventos internacionais. Só que eles esquecem dos eventos nacionais, que eu acho que são bem importantes e tem um volume expressivo de pessoas também para assistir, de pessoas para competir, e eu acho que é importantíssimo. Mas eles, em momento algum, falaram sobre ter esses cálculos mais detalhados, sabe? Eles não usaram muita referência nesse sentido. Preocupação do apelo socioeconômico, porque pode existir uma discrepância muito grande da região mesmo, sabe? É uma região que hoje é muito pobre e você vai colocar um autódromo muito rico, por assim dizer, né, na região, então também pode ter uma diferença de classes sociais grandes e tal, e eles falaram também que isso tem que ser avaliado, isso tem que ser discutido também. O Carlos Caiado falou umas palavras lá, falou bonito, ele sempre fala bonito, né? E ele cobrou e exigiu a construção do autódromo, ele mostrou lá o documento, estava com o documento na mão que foi assinado, dizendo que tinha que cumprir, que era uma dívida da prefeitura com o povo carioca. Então isso eu achei um ponto positivo, porque ele jogou às claras, é isso mesmo. Sobre essa dívida pública com a sociedade, eu vou além. A gente está fazendo estardalhaço, tipo, toda essa briga para ter um novo autódromo em outro local. Cara, sinceramente, é briga de grana, porque era só voltar o autódromo para onde estava. Não precisa de liberação, não precisa de licença, não precisa pedir
meio ambiente, não precisa se preocupar com população, com bairro, com nada. Mas é o quê? Aquela área do autódromo está supervalorizada. Aquela área do autódromo vai virar um bairro. Tá entendendo? Quem mora na Belardo Bueno, hoje já diz que mora na Barra. Só que o autódromo ficava depois, né? E chamava autódromo de Jacarepaguá. Então, para virar Barra, né, as coisas têm que vir andando para trás. Então, tem todos esses pontos que tem briga política, tem briga financeira, querendo ou não, imobiliárias, né? Mandam nesse país, né? É isso. É uma região que está em alta e, infelizmente, essa opção não vai acontecer. O pior que tinha para acontecer já aconteceu, que era perder o autódromo. Então, qualquer coisa que venha daqui para frente, tá ok. Saindo aqui agora da audiência, sei lá, meio confuso com tudo. Mas querendo muito confiar que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer. Mandando boas energias, me fazendo presente. Mas sei lá, é um assunto muito delicado e eu acho que ainda está muito distante, infelizmente. A Elite saiu agora da audiência pública do novo autódromo. Queria opinião sincera, o que você achou, você que acompanhou, enfim. O que você, como espectador da audiência, o que você viu lá? Eu acho bem positivo, mas nada que já tenha sido, vamos botar a palavra tramado por trás. Aquilo ali foi mais uma audiência para apresentar, porque o projeto em si já estava tudo esquematizado, né? Então o autódromo vai sair com certeza, uma iniciativa privada. Quem está por trás é a empresa do Rock in Rio, então todo mundo conhece, sabe que o que eles fazem dá certo. E a gente acredita que por uns breves anos aí a gente vai ter um autódromo muito de ponta aí, nível Brasil aí, bem de ponta, né? É isso aí. Também acho que a linha de raciocínio é mais ou menos essa. Espero que não acabe em pizza como hoje está acabando, mas vamos seguir. Vamos continuar buscando aí. Obrigado, Pimenta, mais uma vez. Rapaziada, aí eu fiz o meu papel, vim aqui. Vamos ver agora, né? Agora é com vocês.